Graça e paz aos amados irmãos. Eu convido você a abrir hoje a palavra do Senhor no livro de João, apóstolo João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Glória a Deus. João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Como foi divulgado no grupo do WhatsApp da nossa igreja e pelas redes sociais, o tema da nossa mensagem hoje continuamos nos dirigindo à família, e o tema da nossa mensagem de hoje é a diferença que Jesus faz na família. A diferença que Jesus faz na família. E essa mensagem não é apenas para o casal que estivermos aqui nesta noite ou nos assistindo. Essa mensagem não é apenas para o filho que estiver aqui nessa noite, e se porventura ele achar que não é para ele porque ele está sem a companhia do pai ou da mãe, ou essa mensagem não deixa de ser também para a esposa que está hoje aqui também sem o seu esposo. A mensagem do Senhor, a palavra do Senhor é para toda criatura. Então, hoje temos como tema a diferença que Jesus faz na família, e sabemos que isso começa em cada um de nós, né? Então, a mensagem é para todos nós. Então, a diferença que Jesus faz na família. Texto de João, capítulo 2, versículo 1 ao 11, diz assim a palavra do Senhor: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 medretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Oremos mais uma vez. Pai, te pedimos ao Senhor, como sempre pedimos aos domingos, ó Senhor, e como sempre temos pedidos, ó Senhor, em qualquer momento que formos ouvir a Tua palavra, Senhor, expor, Senhor, a Tua palavra, te pedimos iluminação, porque sabemos que é o Senhor que se revela a nós. Não é nós que te conhecemos, que te buscamos, é o Senhor que se revela a nós, é o Senhor que nos amou primeiro, é o Senhor que nos ilumina, é o Senhor que intervém, Senhor. Não é nós, ó Pai, que somos suficientes, Senhor, para sustentar os nossos relacionamentos conjugais, nossos relacionamentos com filhos, nossa ida à igreja, mas é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos traz, é o Senhor que traz luz a meio à escuridão, Senhor, que muitas vezes andamos, ó Pai. Como pediu a nossa irmã Beth, perdão, Senhor, pelos nossos pecados.
e coloca luz, nos ilumina nesta noite, coloca luz na nossa mente, mas também coloca fogo no nosso coração, Senhor, para que ao ouvirmos a Tua palavra, nosso coração venha arder, Senhor, e a Tua palavra, Senhor, ela intervenha em cada relacionamento entre pais, entre filhos. Faz, Senhor, nesta noite conforme a Tua vontade. A família é projeto Teu, Senhor. Temos nos dedicado esse mês a essa família. Pedimos ao Senhor uma restauração. Pedimos ao Senhor um renovo. Pedimos ao Senhor que o Senhor restitui, Senhor, aquilo que quem sabe foi tomado, ó Senhor. Te pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é a diferença que Jesus faz na família. A diferença que Jesus faz na família. Esse tema também nos lembra aquele louvor que diz: a casa que um dia te conheceu nunca mais saberá viver sem ti, porque ele de fato, ele faz sim diferença na família, ele de fato faz sim diferença em nossas vidas. Como eu já dizia na mensagem de domingo passado, quando nos reunimos em nome de Cristo para buscarmos a face de Deus, para ouvirmos a voz de Deus, grandes coisas acontecem, porque de fato o Senhor Jesus, ele faz diferença na família, ele faz diferença no nosso meio. E o casamento é o palco onde se desenrola os grandes dramas da vida. O casamento é o sonho de uns e muitas vezes o casamento se torna o pesadelo de muitos. É lugar de vida para uns e muitas vezes o casamento se torna até a antessala da morte para outros. Alguém já disse que o casamento pode ser a porta do céu, mas também pode ser a porta do inferno. É na família também que celebramos as nossas vitórias, mas é também na família que curtimos a nossa dor mais amarga. Então, preocupados com a família, trazemos nessa noite o texto de João capítulo 2, versículo 1 ao 11, onde Jesus está presente numa festa de casamento. E como diz o tema, onde Jesus está presente, ele faz a diferença. E ele participa conosco dos nossos momentos também de alegria. Ele celebra conosco também os nossos momentos de vitória. E é isso que o Senhor está fazendo nesse momento aqui, nesse contexto, nesse casamento, nesse texto dessa noite. E esse texto nos traz algumas lições. Primeira lição, eu quero que você olhe comigo para o versículo 1. Deixe sua Bíblia aberta em João capítulo 2 e vá acompanhando comigo o versículo 1. O versículo 1 nos diz que 3 dias depois, da passagem anterior, certamente, sem dúvida, houve um casamento, então houve uma festa, houve um casamento em Caná da Galileia, e achando-se ali a mãe de Jesus. Então, o versículo 1, olhe também o versículo 2, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Então, neste casamento, sabemos que é uma festa, é um casamento, sabemos que é em Caná da Galileia, sabemos que ali está a mãe de Jesus, Maria, e ali também foi convidado Jesus, que está também acompanhado dos seus discípulos. Então, a primeira coisa que eu queria dizer nesta noite, que nos traz a lição, é que Jesus é a pessoa mais importante a ser convidada para a nossa casa. Jesus é a pessoa mais importante a ser convidada para o nosso casamento. Jesus estava presente nesse casamento em Caná da Galileia. Ele foi convidado e Jesus, quando é convidado, ele comparece. Jesus foi convidado e compareceu. E a presença e a intervenção de Jesus naquele casamento salvou aquela família de um grande constrangimento. Numa festa, naquele tempo, o vinho era sinal de provisão e de alegria. E uma festa que muitas vezes durava até 7 dias, faltar o vinho ia ser um grande constrangimento para aquela família, que era a família responsável em fazer a provisão para aquele casamento. E a maior necessidade das famílias hoje é da presença de Jesus.
A maior necessidade das famílias hoje é da presença de Jesus. As pessoas não estão precisando hoje nem tanto de mais dinheiro, né? Vimos agora há pouco um caso de um bilionário que morreu de Covid e a família posta nas redes sociais e diz: nossa família é uma família bilionária, mas meu pai faleceu por aquilo que era de graça. As famílias não precisam hoje de dinheiro, as famílias não precisam de mais bens, as famílias não precisam de mais sucesso ou de mais conforto, mas as famílias precisam da presença de Jesus em sua casa, em suas vidas, em suas famílias. Seu lar pode ter tudo, meus irmãos. Seu lar pode ter dinheiro, seu lar pode ter conforto. Tem camas aí que custam até 9, 10 mil reais. E é muito bom você ter uma, se você puder, né? Lá em casa eu não tenho, mas seria bom ter uma. Mas não precisamos de dinheiro, não precisamos de conforto, não precisamos de saúde, não precisamos de amigos e prosperidade. Mas se Jesus ainda não é o centro da sua vida e do seu lar, está faltando o principal. Você pode ter todas essas coisas. Você pode ter dinheiro, você pode ter conforto, você pode ter saúde, você pode ter amigos também. Não há mal nisso. Você pode ter até prosperidade. Pode ser uma casa ricamente abençoada até pelo nosso Deus. Mas se você não tiver Jesus, ainda falta alguma coisa na sua casa, ainda falta alguma coisa no seu lar, ainda falta alguma coisa no seu casamento. Isso nos lembra aquele homem jovem rico, cheio de propriedades, onde a Bíblia diz que ele vai perguntar a Jesus o que é que lhe falta para entrar no céu. Ele vai perguntar como alguém que acha que não está faltando nada. Por quê? Porque no decorrer da história a gente vê que ele é alguém que diz que guardou todos os mandamentos desde a sua juventude. Ele é alguém também que os judeus pensavam até que estava salvo. Por quê? Porque ele foi alguém ricamente abençoado pela riqueza. Deus havia abençoado. É por isso que depois os discípulos perguntam: oxe Jesus, se esse homem não pode ser salvo, quem é que pode ser salvo? E Jesus diz: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Porque Jesus diz ao rico que é mais fácil um camelo entrar no buraco da agulha do que um rico entrar no céu. E Jesus diz isso depois da fala do jovem rico, de que era alguém que guardava todos os mandamentos, que era alguém que tinha muitas propriedades, e quando Jesus diz: vende o que tu tem e dá aos pobres, ele bate sua cabeça e vai embora muito triste, porque ainda lhe faltava uma coisa. Certa vez, um teólogo, não lembro no momento quem foi, mas me vem à mente a história, que ele estava numa casa de uma família que o tratou muito bem. E ele disse que ele era um grande evangelista, e essa família guardou ele naquela casa muito bem. Aquela família com certeza procurou o melhor quarto para ele, procurou a melhor cama. Foi uma família muito boa, que lhe honrou, que teve o maior carinho, o maior amor por ele. E ele ficou um pouco retraído, e ele talvez não teve a oportunidade de pregar essa família, e ele foi dormir a noite toda pensando como é que faria para pregar essa família, porque ele não poderia deixar de pregar aquela família, ele não poderia sair dali e deixar de pregar aquela família. E aquela família tão bondosa, tão rica, cheia de boas obras, ele vai num quadro e deixa anotado para aquela família e vai embora. Quando a família no outro dia chega no quarto, está escrito lá: uma coisa ainda lhe falta. Nossas famílias podem ter dinheiro, podem ter conforto, saúde, amigos e prosperidade, mas se Jesus não for o centro da sua vida, se Jesus não for o centro do seu lar, se Jesus não for o centro do seu casamento, você ainda está faltando o principal. Essa é a primeira lição desta noite. Jesus é a pessoa mais importante a ser convidada para o nosso casamento. Em segundo lugar, olhando para o versículo 3,
versículo 3, só a primeira parte, já temos informações que é uma festa de casamento, que é em Caná da Galileia. Temos informações que Maria também está ali, Jesus está ali, né? E onde Jesus está faz a diferença. E os seus discípulos também, neste casamento. Versículo 3 diz que tendo acabado o vinho. E agora, irmãos? Segunda lição desta noite: mesmo quando Jesus está presente, os problemas acontecem. Mesmo Jesus estando presente, os problemas acontecem. O verdadeiro evangelho é aquele evangelho que diz: tome a chave da vitória. Se você passar um ano com essa chave no seu pescoço, você vai ter a vitória. O falso evangelho é esse. O falso evangelho é esse que promete casa, promete isso, promete aquilo. E sabemos que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Mas o falso evangelho, ele oculta o que é central na mensagem, o que deve ser o centro nas nossas vidas, que é Jesus. Falam em casa, falam em riqueza, falam em prosperidade, menos em Jesus. Engraçado que quando as pessoas, aqueles 4 homens vão levar aquele paralítico por cima do telhado e chega até Jesus na sala, e Jesus diz: perdoados estão os teus pecados. Tanto esforço, 4 homens levar um homem por cima de um telhado como se fosse um homem paralítico. O pastor, antes pregando sobre essa mensagem, ele disse: foi mais ou menos carregando uma geladeira por cima e colocar por cima do telhado. E quando esse homem chega aos pés de Jesus, Jesus diz: perdoados estão os teus pecados. Aquele paralítico, certamente, ele queria sair dali curado. Quem é que não tem um problema e quer que seu problema seja resolvido? Mas Jesus resolve sim o pior problema daquele homem. Aquele homem poderia sair dali curado e não entrar no céu. Mas aquele homem poderia sair dali perdoado, entrando no céu e continuando aqui até a vinda de Jesus. Antes de entrar no céu, continuar paralítico. Mas ele teria o melhor, que seria a sua morada no céu. Jesus sempre nos mostrou isso, de que nos falta uma coisa, porque Ele é sim de fato a diferença que tanto precisamos. Ele é sim de fato aquele que pode preencher o vazio do homem. E quando Jesus está presente, temos que entender, meus irmãos, que os problemas acontecem. Temos visto, irmãos, até aqui também na nossa igreja, podemos dizer isso, temos visto falta de maturidade cristã. Temos visto irmãos, não só aqui na igreja, mas em outras igrejas, irmãos que parece que não ouviram o versículo que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas também o mesmo diz que tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quantos crentes não se isolam porque estão com problemas? Problema no seu casamento, problema no seu relacionamento com filhos, problema, quem sabe, com a falta de emprego ou no seu emprego, problemas porque as coisas não vão como desejavam. E parece que não sabe que quando Jesus está presente, os problemas também acontecem. Isso é falta de maturidade. Isso é falta de ler mais a Bíblia. Isso é falta de vir para os estudos bíblicos na quinta-feira. Isso é falta de ouvir mais pregações do pastor. Isso é sinal que vem de vez em quando à igreja. Jesus estava presente, mas o vinho acabou na hora da festa. É o que vemos nesse texto. A gente vê Jesus no barco com os discípulos e a gente vê que mesmo Jesus no barco vem a tempestade. Tantos outros exemplos temos. A vida cristã, meus amados, não é um parque de diversões e nem uma colônia de férias. Ser cristão não é viver numa estufa espiritual, nem mesmo ser blindado dos problemas naturais da vida. Quando a Bíblia vai falar do homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha,
que é aquele que está ouvindo a palavra e colocando em prática, o texto também diz que a tempestade vem e bate com ímpeto também contra a sua casa. Quando a Bíblia fala do insensato, aí aqui o ímpio, o vento também bate. Agora a diferença é que a casa do prudente, aquele que ouve a palavra e coloca em prática, sua casa não cai porque está firmada na rocha. Já ao contrário, o insensato, ele ouve a palavra, mas não coloca em prática. Ele é como aqueles que dizem e não fazem. Ele é como aqueles que conhecem a palavra e não praticam. Ele é como aqueles que louvam louvores bíblicos, mas não praticam o que estão louvando. E a Bíblia diz que quando vem a tempestade, bate com ímpeto contra aquela casa e diz que grande é a ruína. O texto, antes de falar da ruína, fala ainda do grande. É porque grande é o desastre mesmo. Ouvir a palavra, mas não colocava em prática. Precisamos entender que mesmo caminhando com Jesus, vêm as tempestades em nossas vidas. Isso é normal. É normal como vimos a chuva cair na casa do bom e do ruim. A chuva cair na casa do justo e do ímpio. É normal o crente passar por lutas. Um crente verdadeiro enfrenta lutas, dissabores, tristezas e decepções. Os filhos de Deus também lidam com doenças, viu, irmãos? Os filhos de Deus também adoecem. Lidam com doenças, os filhos de Deus também lidam com pobreza. Porque o falso evangelho também vai dizer que a pobreza é sinal demoníaca. É sinal que você está em pecado? É não. Os crentes, os verdadeiros crentes, eles lidam também com pobreza. Eles lidam também com escassez. O apóstolo Paulo diz que aprendeu a viver com muito e com pouco. Então Jesus estava presente, mas o vinho acabou na hora da festa. Não esqueça disso. No presente contexto também aqui, o vinho era a principal provisão, como eu já disse nessa noite, no casamento. E o vinho aqui também simbolizava a alegria. O vinho nesse texto é sinal de alegria. Muitos casamentos estão caminhando pela vida sem o vinho da alegria. Há aqueles que perdem a alegria mesmo na festa nupcial. Há casamentos que têm perdido a alegria já no início, já nos primeiros meses. Há casamentos que estão vivendo o drama do desencanto, da decepção e da amargura. Há muitos casais feridos, machucados e desiludidos. Há famílias que, mesmo pertencendo ao Senhor, curtem a dor da separação, vivem as marcas da desarmonia e não conseguem experimentar a verdadeira alegria na vida familiar. Em algum momento da caminhada, a alegria foi perdida. Situações adversas e inesperadas conspiraram contra a família e a alegria ameaça ir embora. Em primeiro lugar, Jesus é a pessoa mais importante a ser convidada para o casamento. Convide Jesus para o seu casamento. Em segundo lugar, mesmo quando Jesus está presente, os problemas acontecem. Domingo foi pregado aqui que a minha família, que a sua família e a família de homens e mulheres de Deus tiveram problemas e tiveram lutas. A sua família não é a primeira, mas a sua família, com lutas, com dificuldades, com aflições, com defeito, a sua família é a sua família. Em terceiro lugar, ainda no versículo 3, a partir podemos ler todo o versículo 3, diz o seguinte: já sabemos que acabou o vinho mesmo na presença de Jesus. E diz o texto: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Precisamos, é a nossa terceira lição, precisamos discernir rápido, irmãos.
não é amanhã nem depois, é rápido. Precisamos discernir com rapidez quando a alegria está acabando no nosso casamento. Um autor chamado Bruce, ele diz que uma ocasião festiva como esta podia prolongar-se por uma semana inteira, e o término do vinho antes de acabar essa semana inteira seria um sério golpe que afetaria principalmente a reputação do dono da casa. Assim é também quando os casamentos se dissolvem. As pessoas, dependendo da questão, as pessoas pecam contra Deus, pecam contra o cônjuge, pecam contra a família, pecam contra a igreja. Precisamos discernir com rapidez quando a alegria está acabando. No Oriente, meus irmãos, a hospitalidade era um dever sagrado. Qualquer falta de provisão numa festa de casamento era vista com um constrangimento enorme e uma profunda humilhação para a família. É assim também quando acontece um divórcio. É um constrangimento enorme, é uma humilhação para a família, ainda mais quando falamos de crentes. E aqui percebemos uma coisa, que Maria, usando seus olhos espirituais e sua profunda percepção feminina, tem um autor que diz que no casamento parece que a mulher é quem tem mais essa percepção, de perceber o que é que está acontecendo no seu casamento. E Maria aqui, usando seus olhos espirituais e sua profunda percepção feminina, livrou aquela família de um grave vexame. A provisão era insuficiente, aquele vinho que tinha sido preparado era insuficiente para atender todos os convidados durante aquela festa. Mas Maria, ela tem os olhos espirituais e ela tem a percepção de perceber qual era o problema que estava acontecendo ali naquele casamento. Parece-nos que as mulheres têm uma percepção mais aguçada para ver o que está faltando na família. Por isso, não foi aqui o noivo que percebe, não foi aqui os garçons que percebem, mas foi a mulher que percebeu. Maria percebeu que o vinho estava acabando e que alguma coisa deveria ser feita. Perceba, Maria, quando percebe com esses olhos espirituais, quando ela tem essa percepção que Deus certamente deu a Maria, ela não fica parada quando ela percebe o problema. Ela não guardou o problema também só para ela. Diz um outro teólogo que o fato de que, embora Maria tenha percebido a falta de vinho, não disse a Jesus o que fazer, simplesmente lhe contou o problema. Quando lemos aqui no texto, alguns querem dizer que Jesus fez porque Maria pediu. Mas se formos olhar em toda a Bíblia, pessoas são curadas, demônios são expulsos, e é Jesus que faz isso, e não é porque tem alguém pedindo, porque Jesus vem e faz a sua missão. E aqui, o verdadeiro sentido aqui do texto quer dizer que Maria entrega isso a Jesus. Maria não está pedindo para ele fazer, ela entrega. Maria não está dando ordem para Jesus fazer, ela entrega isso a Jesus, ela conta isso a Jesus, ela conta o problema a Jesus. Ela toma a iniciativa. Isso significa que Maria estava ligada. Precisamos também, meus amados irmãos, estar ligados. Precisamos estar com as antenas ligadas. Precisamos ter olhos abertos para ver o que acontece na nossa família. Precisamos ter olhos abertos para ver o que acontece com o nosso casamento. Muitos casamentos naufragam porque os cônjuges não discernem as crises no seu nascedor, ou seja, no seu início. E aí, meus irmãos,
Sabemos que quanto mais cedo forem identificados os problemas que atingem a família, mais rápido e mais fácil será a solução do problema. A questão é que muitos casais não agem preventivamente, deixam o tempo passar e quando vão buscar ajuda já é tarde demais. Um casal, por exemplo, o homem era noivo e já traía a noiva, casou com sua esposa. Depois de 5 anos de casados, ele vem afirmar para a esposa, ele vem pedir ajuda ao pastor de que estava traindo sua esposa desde quando era noivo e que tem um filho com essa esposa. Muitos casais não têm agido de forma preventivamente, deixam o tempo passar e quando vão buscar ajuda já é tarde demais. Quarto lugar, ainda olhemos para o versículo 3, diz que tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, só até aqui, lhe disse é uma referência a quem? A Jesus. Ela conta a Jesus, precisamos recorrer à pessoa certa na hora da crise. Precisamos recorrer à pessoa certa na hora da crise. Como já dissemos, as festas de casamentos naquela época duravam até uma semana. E embora a responsabilidade financeira por todo o suprimento da festa tinha que vir do noivo, Maria não espalhou a notícia da falta de vinho entre os convidados, evitando um clima de murmuração. Ela levou o problema a quem? A Jesus. Maria não leva o problema aos convidados. Maria não vai divulgar para os convidados de que havia faltado vinho. Maria leva o seu problema à pessoa certa. Antes de comentarmos as crises que atingem a família, devemos levar o assunto aos pés de Jesus. Há pessoas que saem contando as coisas que acontecem dentro de casa a todo mundo e desabafa aí quando não vai para o Face. E por último, vai a Jesus e muitas vezes nem a Jesus vai. Antes de comentarmos as crises que atingem a família, devemos levar o assunto a Jesus. Nossos dramas familiares não devem se tornar motivos de murmuração, mas de intercessão. Em vez de envergonharmos a família com a divulgação de nossas limitações e fraquezas, devemos confiadamente apresentar essa causa a Deus em oração. É o que Maria faz. Maria busca Jesus. Ela leva o problema à pessoa certa. O segredo, meus irmãos, da felicidade conjugal não é ter a ausência de problemas, mas é ter sabedoria. Preste bastante atenção, e também pressa para levar os problemas a Jesus. Você precisa ter sabedoria, não só sabedoria, mas pressa a levar seus problemas a Jesus. Muitos casais, ao entrarem em crise, buscam solução onde não há solução. Cavam cisternas rotas onde não há água. Buscam ajudas em caminhos que só o fazem desviar ainda mais do caminho da felicidade. Jesus, meus irmãos, é a resposta para a família. Ele é a solução de Deus para o lar. Precisamos levar os problemas da família e deixá-los aos pés de Jesus. Dele vem o nosso socorro, do céu vem a nossa ajuda. Quando eu digo que deve levar o caso a Jesus, eu não estou dizendo que você não precisa do seu pastor para acompanhar. Eu não estou dizendo que você não precisa pedir aos seus irmãos orações.
O que eu estou dizendo é para você ser sábio a quem você vai levar, para que não haja murmuração. E quando você levar o pastor ou alguns irmãos mais maduros, certamente o assunto vai estar aos pés de Jesus. A Bíblia diz que devemos chorar uns com os outros, se alegrarmos com os outros, orarmos pelos outros. A Bíblia também diz que há cura de pecados quando confessamos o pecado. Mas precisamos ter cuidado, porque muitos saem dizendo de casa em casa, internet, redes sociais. Estou dizendo isso, meus irmãos, porque eu também tenho presenciado isso. Eu conheço um casal que de vez em quando está lá, a esposa mandando um recado para o marido. Os dois moram na mesma casa, mas está lá mandando um recado para o marido no Facebook. E muitas vezes falando da própria esposa. Leve seu caso a Jesus. Leve seu caso, procure um pastor, um presbítero. Procure alguém mais maduro na fé. Peça ajuda, orientação. Mas não vá para as redes sociais. E muito menos contar aos incrédulos. E quinta lição, precisamos obedecer e fazer o que Jesus manda. Antes de olharmos para essa quinta lição, eu quero voltar um pouquinho à quarta lição. A quarta lição, ela diz que precisamos recorrer à pessoa certa na hora da crise. Mais uma vez eu percebo falta de maturidade de muitos cristãos que estão com problemas, com crise nos seus relacionamentos e não procuram a igreja, não procuram o pastor, não procuram o conselho da igreja, não procura a oração, não procura as leituras bíblicas, não procura os meios de graça. Eu fico olhando onde é que a mulher do fluxo de sangue é curada. Ela é curada depois de padecer na mão dos médicos, depois de gastar tudo que tem, depois de não ter mais nenhuma ferramenta. Ela é curada em quem ela já devia ter. Jesus. Olhe para Jairo. Jairo com tantos status, com tanta riqueza, sendo um mestre da sinagoga, Jairo não tem status suficiente para resolver seu problema. Jairo está também sem ferramentas, mesmo sendo rico, mesmo sendo um mestre da sinagoga, mesmo sendo alguém muito que a sociedade confiava, buscava, alguém de muita inteligência, muita sabedoria, um conselheiro, vamos dizer assim. Jairo está sem ferramentas. E já ainda encontra os amigos que vêm da sua casa para dizer: a menina já morreu, por que tu incomoda o médico? E Jesus diz: Jairo, crê somente. E Jairo vai com Jesus, e é Jesus quem soluciona, é Jesus que faz o espírito voltar à vida. Eu olho para a mulher que estava sofrendo horrivelmente com a filha endemoniada, texto pregado já esse mês aqui na igreja. Essa mulher, ela resolve seus problemas aos pés de Jesus. Acho falta de maturidade. Se você pensar que hoje na igreja vai ter um texto para a família, sua família não está bem, você fica em casa. Acho uma falta de maturidade espiritual. Se você souber que vai ter uma palestra, por exemplo, para casais, e você não está bem, fica em casa. Isso é falta de maturidade cristã. Há casos que precisamos, meus amados, rever se estamos realmente, se tivemos realmente um encontro com Cristo. Porque a Bíblia diz que é em Jesus, se eu estou buscando outros meios. A Bíblia diz que é em Jesus, eu preciso estar aos pés de Jesus. A pregação de domingo passado, a gente vê uma família em crise. Primeira coisa que Davi faz, a Bíblia diz que Davi chora. E Davi chora até não ter mais força para chorar. Segunda coisa que Davi faz, as coisas estão tudo difícil. Se Davi não tivesse maturidade, se Davi fosse um imaturo, Davi também ia ficar em casa. Davi não ia procurar o Senhor. Davi ia chutar o pau da barraca.
Davi ia tentar enfrentar os 600 soldados que eram do lado dele e que agora estavam contra. Diz o texto que Davi pede a sua história sacerdotal e vai consultar o Senhor. Davi consulta o Senhor. O Senhor responde. Quando o Senhor responde, Davi, ele não escuta e deixa sair pelo outro vídeo. Davi escuta e obedece. Sabe qual é o resultado? Davi recupera toda a sua família. Davi recupera os 600 soldados que estavam do seu lado, agora estava contra, querendo apedrejá-lo. Os 600 agora estão de novo do seu lado. Davi recupera os filhos, o rebanho, todos os seus despojos que os amalequitas haviam roubado. Como é que Davi faz isso? Qual é o segredo do sucesso? É dinheiro? Davi venceu com dinheiro? Davi venceu abandonando Deus? Davi venceu se revoltando contra Deus? Davi venceu se revoltando contra os irmãos da igreja? Davi venceu abandonando o meio de graça, o acesso ao Pai? Não. Davi não seguiu nenhum desses caminhos. Davi chora, até não ter mais força de chorar. Davi consulta a Deus, Davi ora e Davi obedece. Esse é o meio. Se você estiver fazendo de forma diferente, você está errado. Você está errado. Precisa fazer uma autoavaliação. Senhor, será que eu sou crente, Senhor? A tua palavra diz que quando eu te amo, eu guardo os meus mandamentos. Eu guardo os teus mandamentos. Quando eu creio no Senhor, eu guardo os teus mandamentos. Então eu preciso, Senhor, me dá a certeza, Senhor, da minha salvação. E faz, Senhor, com que eu obedeça, Senhor, a tua palavra. E como eu dizia hoje, até uma irmã disse: irmã, Senhor, eu posso estar faltando minha esposa, eu posso faltar um filho, mas eu não posso faltar o Senhor na minha vida. Não posso. Mas pastor, o Senhor não entende a minha vida. Mas pastor, o Senhor não entende a minha história. Davi poderia dizer isso também. Jó também poderia dizer isso também. Jó perdeu 10 filhos, perdeu toda a riqueza, o casamento foi abalado, mas Jó continuou temente, fiel a Deus e desviando do mal. Você quer resolver de outra forma ou você é o quê? Você é crente? Eu acho que não. Precisa rever essa situação. Eu preciso rever a minha profissão de fé. Se eu estou crendo em Jesus ou não. Se eu estou buscando Jesus ou não. Se eu estou servindo a Jesus ou não. Porque se eu não tiver, eu preciso ter um encontro com Jesus. Em quinto lugar, precisamos obedecer e fazer o que Jesus manda. Versículo 5. João capítulo 2, versículo 5. Então ele falou aos serventes, ela falou aos serventes: fazer tudo o que ele vos disser. Tem tudo a ver com o que a gente estava falando. Fazer tudo o que ele vos disser. A gente poderia lembrar aqui, por exemplo, do perdão. Pastor, eu não perdoo. Pastor, foi o senhor que não levou. Não foi o senhor que levou a tapa na cara. Pastor, não foi o senhor que ouviu palavras duras, palavras difíceis. Sabe? E diz assim: pastor, o senhor não me entende. Parece que temos crentes hoje que estão querendo criar outra Bíblia. E sabe qual é o perigo? Estão servindo a um Deus que não é o Deus da Bíblia. Estão sendo mais um idólatra servindo a um Deus que criaram. Porque o Deus da Bíblia diz: se você não perdoar, você também não será perdoado. Simplesmente assim. Ou que você queira, ou que você não queira. Jesus mandou os serventes, versículo 5 diz que ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Façam tudo o que Jesus disser. Jesus mandou os serventes encher de água as talhas. Aquela ordem parecia até absurda, né? Se for, por exemplo, voltar à história do perdão, parece até ser absurdo ter que perdoar. Mas Jesus manda fazer uma coisa aqui que parece ser absurda. O vinho havia acabado. Irmãos,
essa quantidade aqui de vasilhas que poderiam ser enchidas é em torno de 500 a 600 litros que precisavam para encher. E como vai encher isso? E Jesus manda encher com água. A gente está precisando de água? Na festa estava precisando de quê? De vinho. Parece ser absurdo. Só que temos que entender que os incrédulos, eles olham mesmo para a Bíblia e dizem que isso é loucura. Mas os crentes, volta a chamar de novo a sua atenção e a minha, os crentes olham para a Bíblia e dizem que isso é poder de Deus. Então você escolhe se você quer continuar vendo como loucura ou se você olha como poder de Deus e aguarda a sua vitória. E ele diz, João capítulo 2, versículo 5: então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, volta a dizer, cabia cerca de 500 a 600 litros, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Versículo 7: Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Depois que Jesus disse: enchei de água as talhas, o que me parece aqui é que eles obedeceram. Parecendo uma coisa absurda, mas obedeceram. Eles encheram totalmente. Versículo 8: então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Outra loucura que poderiam pensar: eu vou pegar essa água e levar para o mestre-sala? Não dá, Jesus. E diz o texto aqui que mais uma vez eles obedeceram. Eles o fizeram. Jesus mandou os serventes encher de água as talhas. Aquela ordem parecia absurda. Eles poderiam ter questionado: nós não estamos precisando de água, estamos precisando de vinho. Mas se queremos ver as maravilhas de Deus acontecendo na nossa família, no nosso casamento, precisamos exercer uma pronta obediência às ordens de Jesus. Não é nosso papel, meus irmãos, preste bastante atenção. Não é nosso papel como crente que eu sou, como você que é crente que é. Não é seu papel, não é meu, discutir com Jesus. O nosso papel e o meu e o seu é de obedecer a Jesus. Suas ordens não devem ser discutidas, suas ordens devem ser obedecidas. Precisamos deixar de lado nossas racionalizações e fazer o que Ele nos manda. Veja que interessante, porque muitas vezes, eu tenho razão, eu tenho motivo, é isso. Deixe de lado as suas racionalizações e obedeça, faça o que Ele mandar. Sempre que o casal se dispõe a obedecer a palavra de Deus, o vinho da alegria começa a jorrar de novo dentro do seu lar. Faça isso e você vai ver o vinho da alegria jorrar dentro do seu lar. Sexta lição, olhe para o versículo 6. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho. E vai abrir um parênteses aqui explicando que ele não sabia, né? Quem sabia eram os serventes, não sabendo de onde viera, se bem que eles sabiam, os serventes que haviam tirado a água. Diz o texto que ele chamou quem? O noivo. Sexta lição: precisamos ser guiados pela fé e não pelos nossos sentimentos. Precisamos ser guiados pela fé e não pelos nossos sentimentos. Aqueles serventes não questionaram, não relutaram nem duvidaram da ordem de Jesus. Eles obedeceram prontamente. Isso traz uma lição: que eles creram e agiram.
Foi outra coisa que Davi fez na pregação ministrada aqui domingo, para ter vitória com a sua família. Davi chorou até não ter mais força para chorar. Davi consultou a Deus. Davi ouviu a resposta e obedeceu. Mas Davi também não só orou, Davi também agiu. E eu lembro que eu dizia: o que é que falta na sua família? O que é que você fazia que você deixou de fazer? Faça. Qual é a postura que você precisa tomar? Tome. O que é que você precisa mudar? Mude. Porque agir sem oração é loucura. E orar sem agir é omissão. Então eu tenho que orar e eu tenho que agir. Eu tenho que procurar saber, ter discernimento onde é que está o problema e mudar. Eles creram e agiram. Eles encheram de água as talhas, eles levaram a água ao mestre-sala, mas quando ele enfiou a cuia dentro da água, um milagre aconteceu. A água se transformou em vinho. 600 litros de água se transforma em vinho. Hendricks diz que há em Maria uma completa submissão e uma contundente expectativa. Maria, ela é submissa. Ela diz: façam tudo o que ele disser. E Maria também fica na expectativa. Maria procura a pessoa certa e Maria confia e Maria espera. O milagre da transformação acontece quando nos dispomos a crer e a confiar. Quando fazemos o que Jesus ordena, mesmo que a nossa razão não consiga explicar. Experimentamos as maravilhas divinas. Eu lembro que eu falei num jantar de casais que eu estava com essa camisa, estava ensacado. Aí eu disse: ó, minha esposa, eu queria vir desensacado, porque eu acho mais bonito. Mas minha esposa disse que mais bonito é ensacado. E como eu tenho que me arrumar, não para o jantar, eu tenho que me arrumar para ela, então eu ensaquei. Então é mais ou menos isso. Você obedece a Jesus, por mais que você não esteja entendendo, por mais que você não esteja encontrando razão, mas você está com fé e você está confiando, e você obedece. Foi assim que Davi teve vitória. O milagre da transformação acontece quando nos dispomos a crer e a confiar. Feliz é a família que vive pela fé. Bem-aventurada é a família que obedece a palavra de Deus. Isso nos lembra o Salmo 128, versículo 1. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e ele anda onde? No caminho do Senhor. Ele teme, mas ele também confia, ele também obedece, ele também pratica. Sétima lição: quando Jesus intervém na família, o melhor sempre vem depois. É o que eu desejo a cada casal nesta noite. É o que eu desejo a cada família nesta noite. Que Jesus intervenha, porque o melhor sempre vem depois. Olhe comigo o versículo 9 em diante. Tendo o mestre de sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que eu sabia os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. O mestre de sala, quando ele prova o vinho, ele chama o noivo, prova o vinho, e ele chama o noivo porque cabia ao noivo a provisão do vinho para o casamento. E o homem pensou que o noivo tinha quebrado o protocolo, porque era de costume servir primeiro o melhor vinho e depois vinho mais fraco. Mas não, aconteceu algo ali diferente. Mas não sabia esse mestre de sala que o resultado era um milagre de Jesus. Quando Jesus intervém, meus irmãos, o melhor sempre vem depois. Quando Jesus opera
o seu milagre no casamento, o melhor sempre vem depois. O casamento não precisa ser uma descida de ladeira abaixo. Com Jesus, o casamento é uma aventura cada vez melhor. Os melhores dias não foram os da lua de mel. Os melhores dias estão ainda para vir. Quando Jesus reina na família, a vida conjugal se torna mais consistente, mais profunda, mais perfumada por um amor que é um amor mais maduro e sublime. Muitos casais, infelizmente, estão juntos por causa dos seus filhos. Moram na mesma casa, dormem na mesma cama, mas o coração está vazio de amor. Os sonhos de uma vida feliz já morreram. Mas, meus irmãos, quando Jesus intervém, o amor é restaurado, a alegria volta a pulsar e a família experimenta os milagres do céu. Um autor diz que naquele milagre, Jesus trouxe plenitude onde havia vazio. A alegria, Jesus trouxe alegria onde havia decepção. Jesus trouxe algo interior onde havia apenas algo exterior. Isso é muito forte. Isso é muito profundo. Lembro de um casal que o esposo chegou para a esposa e disse: eu não lhe amo mais. O casal já tendo filhos. E ele olhou para a esposa e disse: eu não lhe amo mais. Mas também esse casal, Jesus interviu. E hoje ele diz à esposa todos os dias que ama. Não com mentira, não com falsidade, mas um amor de verdade, um amor que Jesus interviu. Amém, irmãos? Amém. Quando ele intervém, nossos relacionamentos são restaurados. Quando ele intervém, ele dá vida aos ossos do vale, ao vale de ossos secos. Para o Senhor nada é impossível. Eu posso dizer aos irmãos que se eu amava minha esposa, mas eu percebo Jesus mudando minha vida, e eu percebo amando mais ainda a cada dia. E eu sei que quem faz isso é Jesus. Porque se não fosse Jesus, eu poderia estar atrás de outra mulher, eu poderia estar atrás de outro casamento, eu poderia estar cansado, eu poderia estar inventando desculpas, mas Jesus interviu. Oitavo lugar e último, quando Jesus intervém na família, as pessoas glorificam a Deus e passam a crer nele. Versículo 11. João capítulo 3, versículo 11. Em verdade, João capítulo 2, versículo 11. Com este, deu Jesus princípio é início. Esse foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com este milagre, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. E aí, depois desse sinal, diz o texto, manifestou a sua glória. E ficaram ali, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quando Jesus intervém na família, o seu nome é glorificado, e os seus discípulos creem nele. Irmãos, tem um versículo que me vem à mente que diz que a nossa união aqui na igreja, ela pode ser um testemunho para vidas lá fora ver em nós o Senhor Jesus e glorificar o Senhor Jesus. Imagina a união lá, onde Deus pega dois diferentes, porque são dois diferentes. Sabemos que
assim como minha família não é perfeita, a sua não é perfeita, tivemos homens e mulheres de Deus que não tiveram famílias perfeitas, sabemos que somos também diferentes. Eu já pregava isso no jantar de casais, né? Em relação, por exemplo, vamos supor aqui um exemplo que eu citei no jantar de casais: o homem faz sexo e a mulher faz amor. É bem diferente. O homem é bem diferente da mulher. O homem às vezes tem um pensamento, a mulher às vezes tem outro pensamento, mas Jesus transforma esses dois numa só carne, e restaura, e transforma, e nosso lar passa a ser um lar de celebração, de glorificar nosso Deus, e de que as pessoas venham crer nesse Deus. Não há milagre maior do que uma família transformada. Não há nada que promova tanto a glória de Deus. Aquilo que eu estava dizendo a vocês. Se nossa união aqui promove a glória de Deus, imagina a união do casal. Temos que pensar nisso, para glorificarmos a Deus, sermos edificados e aprovados por Deus. Não há nada que promova tanto a glória de Deus do que ver um casamento sendo restaurado e uma família experimentando a alegria verdadeira, depois de um tempo de tristeza e de dor. Como eu disse, podemos sim passar por esses tempos. Os discípulos de Jesus passaram a crer nele depois desse milagre, e diz o texto que muitos glorificaram a Deus. John Charles Riley, ele diz uma coisa interessante, citando um outro autor. Ele diz que há aqui nesse texto 5 razões pelas quais esse milagre que estamos considerando foi o primeiro realizado por Jesus. É mais ou menos assim. Será por quê que Jesus fez o primeiro milagre foi no casamento? Coloquei isso aqui porque achei muito interessante pensarmos sobre isso. E nessas 5 razões, John Charles Riley, ele cita 5 razões, eu peguei apenas uma. É a primeira que ele cita. Ele diz que Cristo realizou seu primeiro milagre numa festa de casamento, porque o casamento foi a primeira instituição divina. Cristo opera seu primeiro milagre para mostrar que era Deus, para que as pessoas acreditassem que Ele era Deus, para que as pessoas entregassem a vida a Ele, para salvar o que se havia perdido, para tirar da lama os que estavam na lama, para tirar da escuridão e trazer para a sua luz, para salvar eles da ira de Deus. Cristo faz o seu primeiro milagre no casamento, porque o casamento foi a primeira instituição divina. Mateus 19,6 diz: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, meus irmãos, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E quero dizer a vocês que Jesus é o mesmo. Ele nunca mudou. Ele ainda continua fazendo maravilhas na vida das famílias. E Ele pode restaurar também a alegria do seu lar, a alegria do seu casamento. Ele pode mudar a sua sorte. Ele pode curar suas feridas. Ele pode restaurar a sua alma e refazer o seu casamento. Ele pode derramar amor em seu coração, que talvez esteja, como a irmã Beta orou no início, esteja endurecido. Ele pode derramar amor em seu coração. Ele pode lhe dar capacidade de perdoar. Ele pode transformar o seu deserto árido em manancial. Ele pode fazer florescer no seu coração a esperança de uma nova vida, de um casamento restaurado, de uma família cheia de verdor e felicidade. Que Cristo Jesus abençoe o seu casamento. Que Cristo Jesus abençoe nessa noite cada casamento, cada família, cada relacionamento entre pais, filhos, entre marido e mulher, e que possamos ouvir a palavra do Senhor, crer, confiar, obedecer e colocar em prática. E certamente não só nosso casamento, mas nosso coração
será regado do melhor vinho, da melhor alegria, da melhor paz, do melhor que o Senhor tem para nossas vidas. Eu quero cantar um louvor, convido minha esposa. E eu queria que nesse momento, se você puder ficar de pé, se você puder ir para perto da sua família, pegar na mão da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, e que você pedisse isso nessa noite. Toda família tem problemas. Temos muitos motivos de nesta noite pedir ao Senhor a restauração do nosso lar. Temos muitos motivos de nessa noite pedir ao Senhor que a gente perceba se houve em nosso lar alguma dádiva do Senhor que hoje não está mais presente. Temos muitos motivos de glorificar a Deus, de pedirmos isso a Ele. Faça isso, peça pela sua família, peça pela família de alguém. Ele possa curar, restaurar seu coração, seu relacionamento, sua família. Lutas quando acalmam meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo meu ser, confio em ti. Peça isso ao Senhor, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Sim, Senhor, tu és a cura, Senhor. Aleluia. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo. João Vitor, pra cá. Me acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Jesus, precisamos de ti, Senhor. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Glória a Deus, porque nada é impossível, Senhor, para ti. E pedimos, ó Pai, que nesta noite, Senhor, haja, Senhor, restauração no lar. Haja, Senhor, te pedimos, ó Espírito Santo, convencimento de pecado, ó Senhor. Restaura, Senhor, família. Restaura, Senhor, relacionamentos entre marido e mulher.
restauração dos nossos lares, a restauração das nossas famílias. Construir a presença Porque cremos, ó Senhor. Senhor, cremos na Tua palavra, o Senhor é o mesmo que não muda. A Tua palavra é aquela que permanece. A Tua palavra é aquela, Senhor, que nos tira das trevas e nos traz para a Tua maravilhosa luz. Eu te peço por cada casal, Senhor. Aumenta aqui nesta noite o amor do marido pela esposa. Ó Senhor, aumenta aqui nesta noite o amor, a submissão da esposa pelo marido, da obediência dos filhos pelos pais, ó Senhor. Possamos ter corações convertidos dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Ó Pai, nesse momento, com a Tua igreja, eu quero te pedir também pelas famílias que estão sofrendo pela enfermidade, ó Senhor. Seja pelo Covid-19 ou por qualquer outra enfermidade. Quem sabe neste momento, Senhor, há casais separados por conta da enfermidade. Quem sabe nesse momento há cônjuge no leito do hospital por conta dessa enfermidade. Quem sabe nesse momento há crianças, há jovens, há adolescentes distantes de suas casas por conta dessa enfermidade. Te pedimos, ó Pai, tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia, Senhor, da nação. Tem misericórdia, Senhor, da família, dos filhos. Tem misericórdia, usa, Senhor, os hospitais, ó Pai. Ó Senhor, sabemos, também podemos te dizer, nesse sentido também podemos dizer que nada é impossível para ti. O Senhor pode nesta noite esvaziar os leitos dos hospitais. O Senhor pode nessa noite trazer a cura. O Senhor pode, ó Senhor, assim como aquele anjo passou ali, Senhor, e trouxe, Senhor, a libertação do teu povo. O Senhor pode também a qualquer momento enviar um anjo, Senhor, trazer a tua cura. Em nome do Senhor Jesus te pedimos, ó Pai. Nos socorre, nos ajuda em nossos trabalhos, nos livra, Senhor, nos ajuda em nossos lares, em nossos relacionamentos conjugais, nos ajuda em nossas igrejas. Ó Senhor, levanta o teu povo para se arrepender dos seus pecados, levanta o teu povo para orar, Senhor, pela nação, pela nossa cidade, pelas nossas autoridades, ó Pai. Te pedimos, ó Senhor, te pedimos nesse momento por cada família, Senhor, aquelas que também têm chorado pelo luto, ó Senhor, dá consolo, conforta seus corações, ó Senhor, e também podemos te pedir nessa noite, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, te aguardamos, ó Senhor. E como disse o irmão Marivaldo nesta noite, que possamos estar prontos, ó Pai. Que possamos estar, Senhor, apercebidos e não desapercebidos, ó Pai. Guarda o teu povo, a tua igreja. E assim te oramos, te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar.